Você tem medo de quê? Do escuro? De fantasma? De ladrão? De cachorro? De cair de paraquedas? De que o paraquedas não abra? O programa Rede de Olhares de hoje decidiu falar sobre esses profundos e inevitáveis temores que todos nós, seres humanos, temos. A primeira pergunta, né? Afinal de contas, Estela Maris, o que é o medo? Bom, boa noite a todos os nossos convidados também, a nossa comunidade caxiense. É importante a gente poder entender assim que o medo é uma questão natural do ser humano. Todos os seres humanos têm algum medo. Quando a gente não tem medo, é sinal de que temos alguma patologia. Quando o medo ele passa a ser irracional e desproporcional, né, descomedido, e munido de muita ansiedade, esse medo passa, né, a ser chamado de fobia. A gente foi para as ruas de Caxias do Sul para conversar com as pessoas, para saber do que elas têm medo. E a gente vai conferir esse material agora. O senhor tem medo de quê? Muita coisa eu tenho medo. Medo? Eu tenho medo de andar na rua. Só de cobra. Medo de ficar doente e às vezes não atendem a gente direito, né? No escuro. Medo do bandido. Eu tenho medo de perder minha mulher. Tenho medo de nada. Só tenho medo do meu salário. Altura. Só de temporal. Da dor que eu estou sentindo agora. Queria perguntar para Carmen. Carmen, a Estela Maris estava falando sobre medo de dirigir, medo de elevador, mas também medo de dirigir. Você teve uma superação de medo aí. Sim, eu tinha carteira, eu fiquei 9 anos sem dirigir. Daí eu ouvi uma reportagem da Estela na rádio, eu procurei ela, que ela tem um grupo que é para pessoas que têm medo de dirigir. E junto com essa terapia, eu fiz outras autoescolas e superei esse medo, porque no início, assim, era muito pânico, eu sentia o meu medo, eu sentia muita dor nas pernas na hora que eu ia dirigir, parecia que se eu tivesse caminhado, não doía tanto como dirigir. Não dá para porque não tem medo, porque se tem medo eu não vou adiante. Esse é o pior processo, né? Essa é a pior etapa, né? Enfrentar realmente aquele monstro que nos abate. E como falava ali na praça, ali que vê algumas pessoas, medo de cobra. Sim. A gente tem medo de cobra, mas anda na cidade. Então, ele é um medo desproporcional, né? Medo de perder a esposa, né? Medo de perder, porque é real. Aquele medo é real para ele. Todos os dias ele convive com aquela pessoa. Complicado. Bom, o Sargento e o Luciano, né? Vocês também têm uma relação com um perigo, eu acho, assim, mais eminente do que, às vezes, esse medo que é mais abstrato, né? O Luciano, que, enfim, pratica paraglider, né? O Sargento também tem toda essa relação. Antes a gente estava falando da questão lá de Santa Maria, aqui em off. Antes de eu saber da experiência de vocês, eu queria que vocês respondessem o maior medo que vocês sentem, ou na atividade de vocês, é que as pessoas também sentem do medo da morte? Ou não? Não, no paraglider eu não sinto esse medo. Para mim, o medo faz parte do voo. O medo é o respeito, tu tem que saber lidar com o medo. É um limitador. Para nós, no Corpo de Bombeiros, o medo é um limitador também, né? Bombeiro é super corajoso, não tem medo de nada, né? Não, o bombeiro também tem medo. Né? Nós enfrentamos diariamente aí situações onde as pessoas fogem, na verdade, mas nós vamos de encontro para poder ou socorrer a vida ou o patrimônio. Sim. Mas nós também temos esse medo. Desde quando soa o alarme no Corpo de Bombeiros, que dá uma injeção de adrenalina em nós, né, que, querendo ou não, é o hormônio da fuga e luta, né, mas nós temos que ir ao encontro, né, para tentar socorrer, tanto a vida quanto o patrimônio. O medo também serve como um freio para não fazer determinadas coisas. É um sinalizador. E o maior medo do ser humano é o medo da morte. Né? É o maior medo que o ser humano tem. Porque a morte é uma finitude, né? Termina. Né? Não sei para os espíritas, mas ela termina. Então, é justamente isso que ele estava falando. Essa tragédia de Santa Maria não teve como não fazer um luto patológico, né? Em muitas pessoas aí, respingou em muita gente. Inclusive, até estava comentando que, inclusive, nos nossos consultórios. Sim. Né? Porque toda semana tem alguém que teve alguém que passou por essa situação. E aí, Natália, como é que é, assim, se preparar para lidar com o medo dos outros? Pois é, eu vou falar por mim, tá? Particularmente, eu sinto uma responsabilidade muito grande. Então, como a psicóloga falou, a gente tem que saber distinguir, né? Tem que ter aquele olhar crítico de distinguir até que ponto aquilo realmente está sendo limitador ou não para a pessoa.
E a gente, na psicologia, trabalhando com os pacientes, estudando as disciplinas, a gente já começa a lidar com medos nossos também, né? Com alguns problemas íntimos, às vezes inconscientes, então a gente já começa a fazer o tratamento, né? Uma terapia, né? E aí, prof? Como é que é esse processo de estar trabalhando com são tantos medos juntos? Sim, é um grande desafio, né? Mas eu sempre digo que nós temos que ter um olhar técnico, né? E especializado para realmente entender aquilo que é, de uma certa forma, serve como uma proteção, né? E aquilo que está sendo limitador na rotina daquela pessoa, a ponto de poder ajudar a engajar mesmo num processo terapêutico. Medo de falar em público? Bastante. Vergonha de chegar e ver todas aquelas pessoas te olhando, fica não nervoso, tu não consegue falar direito. Eu passei por isso no Astro, no ano passado, eu tive que falar em cima do palco, então eu cheguei assim e aí eu olhei todo aquele público, eu parei, eu não conseguia falar mais. Foi bem difícil. De como a gente participava do Grêmio, então a gente só organizava, né? Mas bastante gente utiliza os filmes a respeito do medo também, que é um dos favoritos de todo mundo, né? Que gosta de assistir os filme de terror, que envolve medo. Então, muitas vezes eles fazem do medo de escuro, medo de perdas, tipo morte, todas essas coisas é o que mais envolve. O escuro e a morte é os principais, os temas. A gente vai conferir o material de 2009, que as meninas eram do Grêmio. A gente vai assistir cenas, então, desse filme que foi vencedor desse ano. É só um trechinho para ficar com gosto, assim, para saber um pouco mais, né? Cíntia, Conrado, queria que vocês falassem um pouquinho em sessão da área de cinema. Dois aspectos, né? Um é o fato dessa geração aqui estar chegando também com tudo, fazendo cinema de forma talentosa, né? E outra, como lidar com os medos também através da arte. Com certeza, eu acho que é uma maneira de, que nem a convidada falou, maneira de lidar também com isso. Acho que a gente vê também alguns exemplos, vamos citar filmes de terror e de suspense, e como cada um atinge a gente. Por exemplo, terror é bem mais explícito, é bem mais, que nem no filme aqui, né, das meninas aparecendo e assustando, e o suspense é mais na sugestão. Olha, dizem que o cinema de terror se originou já nos primeiros filmes produzidos, né? Os irmãos Lumière produziram um curtinha que chamava Chegada do Trem à Estação. As pessoas não conheciam o cinema e na sala de exibição elas imaginavam que o trem indo em direção à câmera iria realmente invadir aquela sessão. E aí várias pessoas fugiram da sala, reza a lenda que isso ocorreu, né? E a gente vê o cinema de terror, suspense, enfim, nascendo e despertando medo nos espectadores. Cada um, lógico, responde de uma maneira diferente. Mas isso foi evoluindo ao longo do tempo. A gente tem várias fases do terror no cinema e acho que uma das mais importantes, pelo menos que eu mais me interesso, é justamente quando o medo passa de ser aquela coisa caricata de monstros, aparições, múmias, que era um terror muito produzido em Hollywood nos anos 40 e um pouco antes até, para o suspense um pouco mais interno, psicológico, que eu acho que vem principalmente com Alfred Hitchcock, né, que é um grande cineasta. A gente vai aproveitar para ver um trecho, então, que a gente separou. Vamos conferir.
vamos falar de música? Vamos lá. A gente está aqui com o Alex e com o Duda. Obrigada pela vinda de vocês. A gente que agradece. Queria saber se quando vocês pisam no palco sempre dá um friozinho na barriga. Sempre. Sempre. E até eu acho que isso, como o Luciano falou, é fundamental também para o músico, porque no momento que tu deixar de ter esse friozinho na barriga, perdeu a emoção pelo negócio, até a valorização pelo evento e a própria emoção de estar ali. Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa vir do coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim, você tem que largar a mão do não. Soltar essa louca, arder de paixão. Não há como doer pra decidir. Só dizer sim ou não, mas você adora um sim. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me desabeceu nessa de horror e me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0 a 0, eu quero 1 a 1. Sei lá o que te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mais fácil aprender japonês em braille do que você decide se dá ou não. Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa vir do coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Eu tenho medo de não fechar o Rede de Olhares. Eu tenho medo de quando a gente está organizando o programa assim do tipo, nós não vamos conseguir entrevistados, nós não vamos conseguir as pessoas para vir, as pessoas vão cancelar nos últimos 5 minutos e a gente vai derrubar o programa. Eu tenho medo de estar na frente de vocês e de tossir e de tropeçar e de fazer alguma coisa errada. E esses medos todos precisam ser superados, Estela Mares. Né? Como é que a gente faz para superar? Tanto é que eu estava estacionando, estavam me pedindo se eu estava chegando, né? Na verdade, dá um desespero, porque parece que não vai acontecer o programa. Isso. Tá? É difícil pelo seguinte, porque tu tem que contar com outras pessoas, né? Se tu pode contar contigo, é diferente, porque tu sabe que contigo tu vai dar conta, né? Então, tu tem que contar com um grupo de pessoas que tu é desconhecido. Por isso que o medo, ele é impressionante, né? Luciano, fazer o Rede de Olhares, eu acho que é mais ou menos como fazer voo duplo, né? A gente precisa estar sempre confiando no outro. É verdade, o voo duplo, eu digo assim, ó, eu posso falar de 2 tipos de medos, tá? O medo que eu tenho na competição, tá? E o medo quando eu faço o voo duplo. Porque eu vou fazer voo duplo com uma pessoa que não sabe nada. Ela não tem nenhum conhecimento. Então, o meu medo é de não convencer ela que está tudo bem. Entendeu? Porque se tem algum problema, ela não vai saber. Eu tenho que convencer ela que está tudo bem. Adri, pode ver que todos os medos praticamente estão relacionados à segurança pública como um todo, né? Sim. O trânsito tem relação direta também, esse crescimento também desordenado, enfim, um número de veículos muito grandes no trânsito. O Luciano, que foi à Colômbia, ele tinha conhecimento do que ele estava fazendo, né? Ele é técnico nisso, né? Por outro lado, ele tinha preocupação em relação à segurança dele em terra.
né? Então pode ver que os medos estão praticamente diretamente relacionados à segurança pública. É o trânsito, é o medo do acidente, é o medo de bater em outra pessoa, é o medo do assalto, né? É o medo da água. Né? Nós falávamos em off aqui também, a gente vai criando mais afinidade, a gente vai se confidenciando coisas aqui, medos, né? E, enfim, o que não é o nosso habitat normal, natural, dentro de casa praticamente nós não temos o nosso medo, não temos o medo, né? A gente continuou conversando com as pessoas nas ruas, e a gente perguntou para elas o que as deixava em estado de alerta. Vamos dar uma conferida nesse material. O que te deixa em alerta? Rua deserta, assim, quando eu tô na parada tem pouca gente, me deixa em alerta. Tem mais medo dos animais de 2 pernas do que os de 4, né? Esse é o que nós temos que estar alerta todos os dias, né? Eu acho que é o problema que eu tenho meu marido numa cama hospitalar. Preocupação com minhas filhas sobre drogas, más companhia. Quando tu tá num relacionamento sério, confiar, desconfiança. Quando eu tô devendo os outros. Doença. O desemprego. O governo. Estela Maris, uma série de respostas e todas elas interessantes. Justamente, né? O medo é uma coisa natural do ser humano, o estado de alerta é uma coisa natural, né? E esses medos que eles falam, duvido que as pessoas, né? Muitos deles, né? E a gente percebe, assim, hoje muito também que o medo da traição né? É um medo muito grande. Hoje não existe mais confiança, é bem o que você falou mesmo, né? A questão da confiança, você tem que pegar, né? Você tem que estar com alguém, né? Você tem que fazer um voo duplo com alguém que não te conhece, que tu não conhece, e você tem que passar confiança. A colega também colocou aí, que vai se formar, que também tem medo de não dar conta, né? Quando a gente começa um curso, a gente tem medo de não dar conta da nossa profissão. Eu mesma tinha medo quando eu comecei. Vocês têm medo de quê, Conrado? Uau! Acho que eu tenho muito medo de não cumprir com expectativas, sejam minhas, sejam dos outros. É um ponto que eu tenho que trabalhar mesmo. Assim. Cíntia. Meus medos são bem mais bobos. Tenho pavor de palhaço. Eu também tenho medo de palhaço. Nossa, de atravessar a rua, de me arrepiar. Aranha também. Eu acho que é mais comum até aranha, a gente conversa. Palhaço, obrigada. Fazendo companhia pra mim, assim. Sim. Aqui. Medo de quê? Eu tenho, assim, muito medo de estar num corredor escuro e abrir a janela de noite. Até eu tinha falado antes do medo do público, até conseguir superar um pouco. Mas abrir a janela e corredor escuro, assim, não tem como superar. Bom, meu maior medo eu acho que ainda é de perda de pessoas que eu convivo toda hora, todo dia. E aí, quando eu perco isso, o medo de como é que eu vou viver sem como é que eu vou conviver com outras pessoas. Eu já sou acostumada a fazer isso, né? Sim. Então, quando a gente perde, dá muito medo. Vamos ver aqui as meninas. Meninas, medo de quê? Medo da violência. Da violência. Eu acho que a cidade, Caxias do Sul, está uma cidade muito violenta, né? E para quem tem filhos, adolescentes ou já adultos, jovens, a violência é cada vez maior e os perigos são grandes. Sim. E com esse episódio de Santa Maria, eu acho que deixou os pais com muitos medos, sim. É verdade. Como é teu nome? Cláudia. Cláudia. Você é a? Elisângela. Elisângela. E bem, além dos medos do dia a dia, o meu também tem um bobo. É de bichos com pena, ave, um pavor. Olha. Aqui, nome? Oi, Jéssica. E aí, Jéssica? Eu tenho medo de falar em público. É que você está falando para toda a região da Serra Gaúcha, chegando tranquilo. lá perto da região metropolitana. Pois Ai, que horrível, né? Eu nem devia ter dito isso. Eu sou da região metropolitana, então. Oi, pessoal. Não, assim, eu acho que o importante é a gente conseguir estar se colocando nessas situações, enfrentando os medos, fazendo a nossa psicoterapia, que é fundamental. Então, para mim foi isso, foi eu conseguir enfrentar, fazer discursos em público, foi muito importante. Que bom. Bom, eu tenho medo da morte. É o meu medo primordial, assim, que mais me mobiliza no meu dia a dia. E um medo, assim, que é mais bobo, assim, também é medo de pombas. Quando elas batem a asa, aquele barulho, eu já imagino que está vindo em cima de mim. Eu tenho pavor de pombas. Se fosse corvo, né, a gente podia imaginar o filme. Prof. Bom, hoje em dia, meu maior medo é
que se refere à segurança do meu filho, assim. Se eu percebo que, de alguma forma, ele corre algum risco, isso já me deixa bastante apreensiva, né? Até demais, acho. E, prof, me diz uma coisa, tem uma diferença, por exemplo, conforme a gente é criança, depois adolescente, adulto, os medos vão se modificando? Depende da forma como tu vais, depende da tua história de vida, né? Quer dizer, disse que, por exemplo, medo de altura seria um medo natural do ser humano, mas o que alguns dizem é que toda criança tende a algum momento cair. Então, seria não pela própria natureza, mas seria mais devido às atividades ali da infância, enfim, que acabam gerando esse medo, né? Então, vai depender do que cada um enfrenta, né, na sua história. Ok. A gente está quase indo para o final, mas eu quero chamar mais uma cena de um filme que também é muito conhecido e que a gente volta para conversar sobre ele. A gente não viu nada, na verdade. Foram só os sinais ali, o sangue, a faca. Apenas sugestões, né? E era interessante também um fato de bastidores, como o Hitchcock simulava o medo para os atores expressarem aquilo de uma maneira ainda mais realista, né? Isso em vários outros filmes, mas Psicose tem um caso interessante de ele próprio, com uma faca, chegar próximo da atriz, da Vivien Leigh, né? E assustá-la para ela, enfim, reproduzir todo aquele grito inesquecível. Sim. Ainda mais a trilha, novamente, do Bernard Herrmann e aquela junção de pequenas ideias que fazem uma das cenas mais antológicas do terror, né? É verdade, uma cena clássica. Obrigada. Obrigada, gente, pela vinda de vocês. Stella Maris, obrigada por ter vindo aqui com a gente, né? Começar a semana falando sobre medo. Pois é. Obrigada, pessoal de casa também que participou conosco no programa Rede de Olhares. Meninos, obrigada pela vinda de vocês. Valeu. E a gente encerra com uma música boa, assim, que é para exorcizar todos os medos, né? Com certeza. Para dar coragem. Vamos lá, vamos fazer um maná agora. Ok, muito bom. Obrigada mais uma vez. A gente vai ficando por aqui hoje. A gente se encontra novamente numa próxima. Até. Com vocês. Rayando el sol, rayando por ti. Esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas las que te he llorado, rayando el sol, desesperación. Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Me muero por ti, viviendo sin ti, y no aguanto, me duele tanto estar así, rayando el sol. A tu casa yo fui y no te encontré. En la plaza, en el parque, en el cine, yo